com o programa Vez e Voz. O combinado do Vez e Voz é que eu traga sempre pessoas até 15 anos e acima de 75. Hoje eu trago aqui a Josiane Borges da Silva, que não tem... Eu disse 35 nela, no começo da gravação. Disse 75. Bom, mas não tem problema, assim, ó. É porque a Josiane tem 35 e a gente grava com pessoas acima de 75. Mas a Josiane hoje veio fazer a voz do Pedro, né? Veio dar espaço à voz do Pedro. Quando a gente senta no sofá para assistir um programa de televisão ou através do YouTube, nas nossas redes sociais, para assistir um programa, a preocupação sempre é falar sobre assuntos leves, assuntos que nos distraiam. Mas existem assuntos que precisam tornar-se mais leves através do conhecimento. E hoje, antes de começar o programa, eu já havia comentado com a Josiane que eu vou fazer perguntas para ela conforme a minha curiosidade, porque eu acredito que seja de vocês também. A Josiane é mãe do Pedro, um menino com uma doença rara, que envolve várias consequências, né? Vários outros tipos de doença, efeitos colaterais da... Bem-vinda, Josiane. Obrigada. Vamos transformar a vida do Pedro e de tantas crianças parecidas de uma forma mais palpável ao público que está nos assistindo em casa. Bem-vinda. Obrigada, Suzy. Obrigada a todo mundo que está assistindo. E eu estou muito feliz de você estar abrindo esse espaço para a gente dar voz a um assunto tão importante que muitas vezes é desconhecido da população. Eu não sei se vai ter espaço para Josiane, Josi, eu vou te chamar de Josi, né? Uhum. Josi, eu não sei se vai ter espaço em 25 minutos, mas qualquer coisa a gente faz 2 programas, porque esse assunto é muito importante, tá? Um outro dia a gente volta e a gente fala de novo. Uhum. O pessoal de casa, eu acredito que vai se interessar, ter mais dúvidas, né, sobre o assunto. Josi, tu é natural de Farroupilha? Sim, sou natural de Farroupilha. É. Tu tiveste o Pedro, com que idade? Ele tem 6 anos? Com 29? 30. Tu foi diagnosticado logo com uma doença. Tu notou o que no Pedro? Quando o Pedro tinha, Suzy, perto de 30 dias, apareceram no corpo, ou eu notei no corpo dele várias manchas. E eu, por curiosidade, fui perguntar para o Google, né, para o Dr. Google, se uma criança se tinha problema, na verdade, uma criança nascer com tantas manchas. E aí eu fui apresentada para essa condição genética rara chamada neurofibromatose. O Google mesmo te deu essa... Isso. Está evoluindo o Google. Me apresentou, né, essa condição genética rara que se assemelhava muito com as manchas que o Pedro tinha. E aí depois, só com 2 anos, depois dos 30 dias até os 2 anos dele, eu li tudo que eu achei na internet, todos os tipos de artigos, traduzi artigos americanos para mim entender um pouco sobre essa doença, porque quando a gente fala de doenças raras, Suzy, a gente já entende que não existe muita informação, muito conhecimento no meio médico, porque não tem como um médico saber de todas as mais de 3.000 doenças raras, né? Uhum. Então, acaba, na maioria das vezes, o familiar, a mãe ou o pai, buscando mais informações, e foi o que aconteceu. E aí eu vi que quando o Pedro tinha 2 anos, ele tinha 2 critérios que eram necessários para o diagnóstico dessa doença, e aí eu levei ele em Belo Horizonte, num centro de referência em neurofibromatose, onde ele foi diagnosticado. O que é essa doença? É neuro? Neurofibromatose. Tá. O que vem a ser essa doença? A neurofibromatose é uma alteração genética no gene 17, que faz o portador, né, dessa síndrome desenvolver múltiplos tumores, desde o sistema nervoso central até tumores na pele, que a gente vendo parece se assemelha com verrugas. Nenhum desses tumores são câncer. Todos eles se originam, Suzy, benignos, mas eles precisam ser acompanhados porque pode se transformar em câncer. maligno. Uhum.
Josi, eu vejo que assim, ó, tu fala com bastante conhecimento e discernimento sobre o assunto, né? Uhum. Tu me disseste já que pesquisou, os médicos, logo tu procurou um médico já olha, estou desconfiada que meu filho tem tal coisa, Uhum. né? Quando eu procurei o pediatra dele, né, quando eu vi aquelas informações de que poderia ser, eu procurei o pediatra dele, ele me disse, então vamos procurar, vou te encaminhar para um dermatologista. Uhum. Mas eu sabia já, segundo tudo que eu tinha lido, qual que seria o trabalho a ser percorrido, né, o caminho a ser percorrido para ter o diagnóstico. E aí eu fiquei pensando, eu tinha um sonho, assim, de vida, que era ter um filho, e eu estava curtindo a minha maternidade, e aí eu fiz naquela época uma escolha. Ou eu entrava já de vez, assim, nesse mundo para tentar descobrir se realmente era, ou eu curtia a minha maternidade enquanto eu pesquisava, e eu ia vendo se aparecia algum outro sintoma da doença, porque eu sabia já naquele momento que, mesmo que fosse diagnosticado ali com 30 dias ou com poucos meses, nada teria a ser feito. Então, seria só um sofrimento para mim, né? Uhum. Já saber, meu filho, que eu sonhei tanto, né? Tem essa condição. Que é assim, se a gente olhar no Google, eu até convido vocês a pesquisarem, digitarem no Google neurofibromatose e olharem as imagens, vocês vão ver o terror que uma mãe tem ao descobrir que o seu filho tem essa condição genética. E aí eu decidi continuar observando o Pedro, atenta a todos os detalhes, a todas aquelas sugestões que eu havia tido conhecimento, né? E aí eu segurei. E aí, quando o Pedro tinha perto, então, dos 2 anos, começou a aparecer umas outras manchinhas pequenininhas, bem específicas na região da axila e da virilha, que seria um outro sinal da neurofibromatose. E aí, dentro de 7 critérios de diagnóstico, se tivessem 2, o diagnóstico já seria positivo. E aí eu sabia, então, que ele já tinha desde os 30 dias, agora com quase 2 anos estava aparecendo o segundo. Então, aí sim, eu fui atrás do diagnóstico dele. Esse tratamento foi através do SUS, através do governo todo, ou foi particular? Não, na verdade, assim, como tem esse centro de referência em Minas Gerais, eu entrei em contato com esse profissional, que hoje é meu amigo, doutor Luiz Osvaldo, e aí eu fui lá, fiz uma consulta gratuita com ele, mas os custos de deslocamento ficou por minha conta. Mas o tratamento em si o governo paga? Ou alguma entidade filantrópica? Esse centro de referência em neurofibromatose, como o Dr. Luiz Osvaldo, ele é pai de uma portadora de neurofibromatose, ele se especializou nesse assunto, e hoje ele atende lá no centro de referência, no Hospital Geral, na verdade, de Minas Gerais, de forma voluntária. Tá. Mas ele atende ou é todo tratamento voluntário? Tu não pagou nada do tratamento? Não, tá. É que lá ele não fez tratamento, Suzy, Só ele consulta. só foi diagnosticado. Tá. Ele só é acompanhado através da agora ele é acompanhado lá no Hospital Santo Antônio, que é um hospital de referência, né, aqui no estado. Isso fica em Porto Alegre? Em Porto Alegre, Isso aí. No começo nós conversamos, Josi, porque assim, tu me disseste que até tem bastante apoio, né, em relação à saúde, em relação ao tratamento, né? O que ele tem? Quais são os efeitos colaterais que hoje ele tem com 6 anos dessa doença? Então, o Pedro, em função dessa patologia mãe, que a gente chama, que é a neurofibromatose, ele também tem epilepsia e também está dentro do espectro autista. E aí, todas essas condições que vão se associando a essa patologia mãe, ela precisa também ser acompanhada, precisa de tratamento, e, de uma certa forma, a gente está conseguindo esses acompanhamentos todos pelo SUS, lá em Porto Alegre, que desse acompanhamento médico lá do SUS,
eu, Josi, não tenho, assim, Suzy, o que reclamar, porque todos os exames que ele precisa a gente consegue fazer lá, todos os especialistas, porque quem acompanha o Pedro não é só um pediatra, o Pedro é acompanhado por pediatra, por dermatologista, por traumatologista, por oncologista, por neuropediatra, psiquiatra. Então, tem uma equipe multidisciplinar lá no Hospital Santo Antônio que faz esse acompanhamento do Pedro. Nos orgulha, inclusive, que, né, temos um tratamento assim tão perto. Exatamente. Hoje, com 6 anos, o Pedro... Eu estou enrolando, porque o objetivo da Josi hoje foi fazer um apelo, né? Uhum. Hoje, o Pedro estuda, vai para a escola. Uhum. E a escola é municipal, né? Tá. E ele vai também na AMAFA 2 vezes por semana. Aí eu vou aproveitar e abrir um parênteses, assim, eu não lembro mais a data, gente, perdoa o pessoal da MAFA, mas assim, ó, a MAFA acompanha crianças autistas e precisa muito da ajuda da comunidade. Exato. E o mês que vem tem um bingo, que eu já tô com a cartelinha na minha bolsa, ali guardadinha na bolsa, porque assim, além do bingo, o cachorro quente daquelas meninas que fazem, eu disse assim, eu comprei uma cartela e um cachorro quente é garantido, né? Então, assim, o pessoal que puder entrar em contato com o pessoal da MAFA, comprem menos uma cartelinha para ajudar, certo, pessoal? Voltando ao assunto do Pedro. Uhum. Além da MAFA, ele tem também a escola normal, né? Regular, que a gente chama. Isso. Aí eu te perguntei, com 6 anos, uma criança com todos esses problemas, né? Por que uma escola normal, né? Já que tu já vieste com o assunto de que, assim, ó, é difícil para ele se manter numa escola, né, regular, né? Exatamente. Qual é a necessidade de uma família que tem uma criança com uma doença rara, com a própria criança, de estar inserida nesse contexto? Primeiro, porque é um direito deles, né? A gente tem desde 96 uma lei falando sobre a inclusão dessas crianças na escola. E o motivo, assim, principal, além da inclusão, é porque eles têm o direito de desenvolver as habilidades pelas quais eles têm melhores condições dentro de uma escola. E a gente, enquanto mães, pais ou cuidadores, a gente busca, sim, que eles consigam se alfabetizar, porque a gente pensa sempre, Suzy, o que vai ser da nossa criança quando a gente faltar. Então, a gente trabalha para que eles cheguem numa certa idade e eles consigam se defender, exatamente, eles consigam seguir a vida deles. E no caso, assim, do Pedro, ele tem um desenvolvimento muito bacana, a gente trabalha com ele com terapias desde os 2 anos de idade, que isso, assim, só tem ganho para ele. E aí, a cada nova conquista que a gente tem, tanto de terapia, quanto de convivência social, tudo isso vai somando para que um Pedro amanhã consiga entrar, quem sabe, até no mercado de trabalho, Suzy. Então, todas essas questões, além de ser direito deles, a gente tem como meta ele poder seguir a vida dele independente, ele ser independente. Com 6 anos, o Pedro já tem noção de que ele tem uma diferença dos colegas. Olha, ou das outras crianças, né? Fora da escola também. Eu acredito que tenha, e até as crianças mesmo, elas expressam isso em relação. Essa semana, não, acho que foi na semana passada, enquanto eu deixava o Pedro na escola, um amiguinho pelo qual ele gosta muito, ele me chamou e disse assim, tia, o Pedro vai ser bobo assim para sempre? Aí eu falei, não, o Pedro não é bobo. O Pedro mas só a sinceridade é diferente.
E aí eu não vi uma rejeição da parte dessa criança, eu vi, na verdade, uma preocupação, porque ele gosta E ele do foi Pedro. extremamente sincero, então não ofende, né? Não, e eu vi, e foi justamente isso, eu vi esse cuidado dela com o Pedro, então ele estava preocupado com o Pedro de amanhã, será que amanhã, quando o Pedro crescer, ele ainda vai ser assim? E o meu desejo, a minha esperança é que não, é que ele consiga trabalhar essas questões internas dele, essas dificuldades dele, de uma maneira que ele consiga manter um convívio social tido como aceitável, né? Ainda bem que eu não conheço o amiguinho do Pedro, porque sem doença rara e com 58 anos, eu acho que eu sou tão boba. É bom que ele não me reconheça por aí. Josi, e essa dificuldade é que agora a gente vai, é esta voz, né, que desta vez a gente vai dar para o Pedro, essa lacuna que tem na educação atualmente em Farroupilha de falta de apoio. O que diz a lei? O que precisa para uma criança especial estar dentro do contexto? Dentro de uma sala comum? Então, primeiro, a gente tem que falar, Suzy, de que cada criança com necessidade especial, ela é diferente. Cada criança é única, independente de ser típica ou atípica, mas as atípicas também, a gente não pode colocar todas elas dentro de um grupinho que todas vão se comportar de maneira igual. Não, a gente tem crianças com necessidades especiais e necessidades especiais específicas para cada criança. Então, Suzy, o que a gente tem maior carência hoje é que essas crianças sejam vistas como um indivíduo único. Por quê? Porque uma vez que a gente coloca, Suzy, a nossa criança dentro da escola, ela precisa que as necessidades dela sejam atendidas. E mais do que isso, Suzy, a gente precisa gritar, e o que é muito cansativo para nós, enquanto mães, a gente tem que gritar para que esse atendimento especial que eles necessitam sejam atendidos. E por que eu falo isso, Suzy? Porque eu vou contar a minha experiência própria. A gente iniciou as aulas esse ano no dia 14 de fevereiro, certo? E no dia 14 de fevereiro, de manhã, o Pedro iria para a escola à tarde, eu liguei na escola, eles já sabiam da necessidade de uma monitora, de uma pessoa para acompanhar o Pedro, e eu liguei na escola Só um pouquinho, porque a lei diz que para cada criança com algum atendimento diferenciado, precisa de um monitoramento, uma pessoa que fique ao lado acompanhando o trabalho dela. Mas além da professora. Além da professora. E aí, Suzy, nesse dia eu liguei na escola só para confirmar, né? E, na verdade, eu queria saber qual que seria o nome, se ele já tinha o nome dessa pessoa, para mim já ir trabalhando com o Pedro a aceitação dessa nova pessoa. Porque ele já vinha acostumado com uma monitora no ano anterior, e daí troca de escola, troca monitor, então a gente tem uma adaptação mais dificultada aí. E aí eu queria saber o nome para a gente já ir inserindo esse nome no contexto do Pedro para aceitação dele. E aí a escola me disse naquele dia que o município não tinha enviado ainda um monitor para o Pedro e que iria enviar só na outra semana. Naquele momento, eu fico revoltada, Suzy. Por que revoltada? Porque a lei diz que as crianças, os portadores de deficiência ou de necessidades especiais, eles têm prioridade. Por que essas crianças, por que esses portadores têm prioridade no mercado, têm prioridade na fila do banco, têm prioridade em N lugares e na educação eles não têm? Por que eu digo, Suzy, que não tem? E o que me deixa muito chateada é que, se eles tivessem prioridade, antes mesmo de iniciar as aulas, ou talvez junto com a contratação dos professores, já teria sido estruturado um cronograma para que a gente tivesse esses monitores.
Porque quando a gente faz a matrícula, Suzy, dessas crianças, a gente já fala que eles têm essa necessidade de uma pessoa. Uhum. Eles têm, a maioria deles já vem laudado com a necessidade de uma pessoa para acompanhar ela. Então, temos um médico que lauda essa criança e que diz assim, olha, o Pedro necessita de um acompanhamento individualizado, certo? E aí, a Secretaria da Educação já tem esse conhecimento de todos os Pedros que a gente tem. E aí a gente sabe, dia 14 de fevereiro começam essas aulas, porque que ainda no ano anterior a gente já não trabalha, já não faz um movimento para que essas contratações estejam ok no dia que essas crianças vão iniciar. E hoje ele tem? Hoje ele tem, Suzy, por quê? Porque eu tive que brigar, eu tive que ligar diversas vezes, porque eu não sou, Suzy, aquela mãe que aceita o que estão me dizendo. Eu sei dos direitos que o meu filho tem, inclusive em uma das vezes que eu liguei para brigar pelo direito do Pedro, quiseram me falar sobre leis, né? Sobre os direitos, daí eu disse assim, olha, então me diz qual que é a lei, porque eu sei qual que é a lei que protege, que garante os direitos do meu filho. Mas a moça ficou de me passar a lei e não soube, sabe? Então, assim, eles estão acostumados, parece, a lidar com pessoas ignorantes, de certa forma, Suzy, que o que eles falarem, eles aceitam. Mas aí precisa que uma Josi brigue com eles, e eu quero deixar claro, eu não estou brigando, eu não estou aqui dando voz unicamente para o Pedro, estou dando voz a todas as crianças que têm as mesmas necessidades ou necessidades semelhantes às do Pedro e que hoje não são assistidas, que hoje não tem a prioridade que é direito deles na área da educação. Que essa, Suzy, é uma prioridade que está, assim, ó, bem descrita lá na lei de 96, no artigo 5º, se eu não me engano, fala do que o poder público, do que a sociedade, do que as famílias devem priorizar para eles. Então, eles têm prioridade em várias outras... E qual é a especialização que tem que ter esse monitoramento? Essa monitora ou monitor tem que ter... Qual é a especialização para estar lá? Tem que ser professor? Na lei de 96, Suzy, ela fala que precisaria estar no ensino médio ou superior e que tivesse eu não lembro qual é a palavra, mas que tivesse um conhecimento... Curso técnico? Que tivesse algum conhecimento dentro da área da educação. Então, assim, hoje o que a gente tem? A gente tem, Suzy, adolescentes cursando ensino médio sem nenhum tipo de preparo, que são jogadas numa sala de aula para lidarem com uma criança com necessidade especial, pelo qual elas não têm nenhum tipo de treinamento, elas não têm nenhum tipo de orientação para saber lidar com essas crianças. E aí, o que acontece? Essas adolescentes vão, né? Vem uma oportunidade, vão, aceitam ser monitoras, e aí muitas vezes elas acabam se decepcionando, porque elas imaginam, talvez, que seja muito mais fácil. E lidar com uma criança com necessidade especial não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem difícil, bem árdua, que exige, assim, muita paciência, e se tu não tiver um mínimo de preparo, tu não tem condição, Suzy, de lidar falando, e eu fico imaginando, assim, para uma professora, eu tive um aluno só, eu fui professora, eu tive um aluno só que eu tive por 15 dias e ele não foi mais para a sala de aula, mas isso foi no ensino médio, pelo que eu me lembro. Ele não falava, né? Ele tinha problema de audição, ele não falava, ele tinha alguma sequela neurológica também. E eu entrava em pânico, porque eu queria atingir aquela criança, mas eu me sentia incapaz, eu não tive orientação nenhuma para receber aquele menino e ensinar matemática no ensino médio, né? Então, eu me sentia impotente diante daquilo. Ele não estava me atrapalhando, ele estava me dizendo que, assim, ó, vai estudar, minha filha, que tu não sabe me ensinar, né? Porque uma criança que é taxada como normal, né? Que não é, né? O Pedro é uma criança rara, todas as crianças são raras, porque todas vêm com uma deficiência emocional, intelectual,
social, e a gente tem que inserir todas num assunto só, né? E numa cesta só. E isso, às vezes, a gente... E o sistema de educação faz com que a gente avalie essas crianças de forma robótica. Aquela prova não prova nada, né? Porque, assim, ó, já tem alunos que me corrigiram em sala de aula em relação ao conteúdo, que chega na hora da prova, por nervosismo, não consegue fazer nada. Então, não tem como avaliar um aluno, sabe? Por isso que a gente desenvolve um feeling, assim, sabe? De avaliação das pessoas. Não é bem julgar, mas é de avaliação das pessoas, qualquer circunstância, né? Da vida. E isso me preocupa muito, né? As professoras estão preparadas também? Então, na verdade, Suzy, em relação à preparação das professoras, eu não sei como eu não sou formada nessa área, eu não sei que tipo de matéria curricular que elas possam ter, né? Mas existe hoje, sim, especializações na área de educação especial, assim, em várias categorias, que para mim, assim, seria primordial, sabe? Ter uma pessoa com conhecimento em educação especial ou com psicopedagogia para poder trabalhar com essas crianças, o que também é um direito delas. Tu sabes que, se tu é professora, tu deve ter o conhecimento do atendimento educacional especializado. Esse é um ponto também, Suzy, que eu gostaria muito que me mostrasse quais são as escolas que estão tendo esse tipo de atendimento educacional especializado para as crianças com necessidades especiais. Por quê? Porque isso gera é mais trabalhoso, sabe, Suzy? É mais fácil a gente aceitar a grade curricular e passar para todas as crianças, mas é mais trabalhoso a escola separar uma pessoa para conhecer a criança A e desenvolver um plano pedagógico para a educação daquela criança, sabe? E aí, isso é uma das coisas que eu vou cobrar na escola do Pedro em relação a isso, o que está sendo feito para suprir essa necessidade da educação especial dele, sabe? Não é só aquilo que eu falei, colocar a criança dentro da sala de aula e deixar que a professora titular se vire com ele. Não, Nem que a monitora, quando tem, se perca no caminho. Exatamente. Josi, eu tenho certeza que, pelo muito que eu conheço da nossa secretária de Educação, ela tem muita preocupação com isso. E é um assunto que vai ser levado a ela, eu vou convidar ela pessoalmente, né, para vir aqui esclarecer sobre isso, a Luciana Zanfeliz. Não é por nada que ela foi a primeira secretária a ser escolhida, porque, assim, ela tem uma capacidade, sabe, para inserir não só uma criança especial, mas uma comunidade toda, e foi o que ela fez ela junto com a irmã dela, Flávia, ela inseriu uma comunidade toda, ela envolveu pais e transformou a escola de Nova Milano numa escola conhecida no Brasil inteiro, com muitos prêmios, porque assim, ela é muito dedicada. E eu tenho certeza que ela vai carinhosamente atender o nosso pedido para vir aqui, para dar uma explicação, né? Eu sei que tu está fazendo isso porque me chamou a atenção a maneira com que tu expôs o assunto, porque tu pesquisa e tu é uma digital influencer sobre esse assunto, né? Qual é o teu endereço digital? O meu @ que a gente chama é Josimãe_Pedro. Então, a gente encerra por aqui, eu te agradeço, mas assim, ó, a gente vai ter um próximo programa para continuar esse assunto. Certo? Perfeito. A gente vai continuar a gravação para que o Alan continue o próximo assunto. Pessoal de casa, assim, ó, até daqui a pouco. Por quê? Porque eu convido vocês a acompanhar o próximo programa junto com a Josi, que esse assunto é bastante delicado e não é um problema dela, é uma solução da comunidade. Muito obrigada pela atenção e até breve.